Graça e paz a todos. Começa agora mais um episódio do Podcast, o de número 45, percorrendo o Evangelho de Marcos. Esse é um podcast idealizado pela mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna, para a edificação da Igreja do Senhor. Aqui recebemos diversos irmãos para nos conduzir no estudo e na reflexão da palavra. No episódio de hoje, recebemos o nosso irmão reverendo Marcelo Rocha, que atualmente pastoreia a Igreja de Esperança em Itabuna. Seja bem-vindo mais uma vez, Rev, graça e paz, como é que você está? Graça e paz, querido Esdras. Estamos bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Participamos logo no início e agora retornamos para a honra e glória do Senhor. Amém. O texto do nosso episódio hoje está localizado no capítulo 9 de Marcos, no versículo 1. Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias e vamos acompanhar o estudo nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Assim diz a palavra, é contigo, Rev. Então, queridos irmãos, é um texto muito interessante, né? Ele tem algumas particularidades e nós podemos perceber que, dentro do contexto de Marcos, desse evangelho tão precioso que os irmãos têm estudado já há 45 episódios, né? Então, nós temos visto que muitos ensinos profundos e vemos também a dinâmica do evangelista Marcos. Ele é muito progressista, assim, no sentido de falar que Jesus saiu daqui e foi para lá, a ideia de continuidade, a ideia de brevidade também é o menor evangelho. E nesse texto em especial, nós vemos que ele está dentro de um contexto amplo, né, que tem a ver exatamente com o que ele vai dizer anteriormente, nos versículos 31 em diante, que tem a ver com a sua morte e ressurreição. E aqui é o primeiro anúncio, ou seja, ele pré-anuncia a sua morte e ressurreição. E isso, para os ouvidos dos discípulos, era algo estranho. Tanto é que Pedro ele vai dizer algo movido, né, pelo seu coração, muitas vezes com o pecado humano de entender que o rei ia morrer, e aí ele fala, não, de maneira nenhuma, e Jesus repreende, né? Jesus reprova, versículo 32 no final, e aqui nós vemos claramente que a expressão que Jesus usa é uma expressão que ele vai usar para o próprio demônio. A ideia é que Pedro estava quase que não possuído, mas as palavras eram demoníacas. Então, Jesus ele quer enfatizar que realmente ele veio como rei, mas um rei que iria sofrer. E na mente de alguns isso não iria acontecer. A ideia do triunfalismo, só vencedor. E aqui nós vemos o servo sofredor. E aí nós vemos que ele vai falar sobre isso exatamente no contexto próximo do nosso texto, que é exatamente o versículo 34, que ele vai dizer do custo de servir a ele. Ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Um texto bem conhecido que nós ouvimos aí na semana passada, aqui no nosso podcast. Então, dentro desse contexto, Jesus continua o seu anúncio, só que agora ele vai falar de algo mais profundo no sentido de que eles vão experimentar, vão ver literalmente. Então, só para efeito de resumo, nós vemos que do versículo 34, nós vemos aqui a demanda desse seguir a Jesus do discipulado, tem que se negar, tomar a cruz e segui-lo. Vemos a justificativa, versículo 35, que ele vai dizer, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Então, aqui é uma justificativa e vem 3 advertências, versículo 36, 37 e 38. Essas advertências é exatamente para nós, né, cuidarmos da nossa alma, para entendermos o valor dela e entendermos também que há um propósito maior de tudo isso. E aí vem o nosso texto. O nosso texto, como nós falamos no início, ele é muito profundo e já começa com a expressão, em verdade vos afirmo, de certo te digo, essas expressões vão acontecer pelo menos 12 vezes aqui no Evangelho de Marcos, lá em João em verdade vos digo. Por quê? Porque aí Jesus vai estar dando como se uma pausa para falar de algo profundo, algo que eles precisariam prestar atenção. É que nem nós estamos em uma aula e alguém fala assim, preste atenção nesse ponto, focalize isso. Então, Jesus está falando, de certo vos digo, em verdade vos afirmo. E aí vem a afirmação, que é um tanto polêmica, né? Dos que aqui se encontram,
alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham ter chegado o poder do reino de Deus. E aí vem a primeira pergunta: quem são esses que Jesus se refere? O versículo 34 responde: a multidão e os seus discípulos. Então, pessoas que realmente iriam ver manifestações do poder de Deus e do reino de Deus. E aí vem algo muito interessante, que é exatamente o contexto próximo. Qual que é o contexto próximo? Nós já falamos aqui do contexto do nosso texto, o contexto maior, e o contexto próximo é o que vai acontecer na sequência, a transfiguração, que vai ser o próximo estudo, né, do podcast. Então, dentre esses dois pontos, né, do contexto próximo, que tem a ver com o discipulado, o curso do discipulado, a justificativa, as advertências e a transfiguração, Jesus está dizendo: olha, vocês verão muitas coisas. Então, meus irmãos, isso pode parecer algo talvez estranho para nós, mas para os discípulos era algo que eles estavam literalmente vivenciando. Eles ainda não entendiam completamente, só que eles estavam vendo o poder de Deus. Então, a manifestação do reino de Deus é o próprio Jesus Cristo, ele inaugura esse reino. E aqui nós vemos também algo interessantíssimo, que é uma comparação que há no versículo 37, né, que daria o homem próprio de sua alma, mostrando que o Filho do Homem vem, né, em glória, e também no versículo 9 vai falar do reino de Deus vem em poder. Por isso que há uma semelhança e diferença. Semelhança porque nós vemos o tema do reino de Deus, falando sobre o próprio Jesus Cristo, que é a inauguração desse reino, e a diferença. Um ele fala em glória e agora em poder. Só que aí fica, no versículo que nós já vimos, 34 e diante, uma advertência, e no versículo 9 do capítulo 1, nós vemos uma promessa. Por isso, caminhando para o final, nós podemos perceber que esse texto é um texto também que nos dá esperança. A Bíblia de Genebra tem uma notinha que diz assim: essa vinda do reino em poder parece ser associada com a ressurreição de Jesus, que tem a ver exatamente com a manifestação tanto da sua morte como da sua ressurreição. É interessante só fazer um parênteses aqui, que quando nós falamos sobre a consumação final, nós interligamos vários temas teológicos que tem a ver com a cristologia. Inclusive, Henrique vai dizer exatamente isso. Jesus considera todo o estado de exaltação como uma unidade. E aí nós vemos algo que fazemos todo mês, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, que é a Santa Ceia. E ali o texto citado de 1 Coríntios 11, 26, vai dizer: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Peraí, mas eu estou anunciando a morte? Não, você está anunciando a morte, você está anunciando a ressurreição, você está anunciando a consumação. Então, aqui nós vemos essa unidade que tem a ver exatamente com o estado de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o tema amplo aqui é a sua morte e a sua ressurreição. E aí Jesus Cristo vai dizer: vocês verão muitas coisas. Será que todos aqui viram? Na verdade, não. Inclusive, a sequência do texto vai falar somente do trio especial, né? Pedro, Tiago e João, que viram. E aí nós vemos, meus irmãos, agora concluindo, né, que o reino, ele é presente. E Jesus aqui vai nos mostrar algo que nos traz esperança, pois, afinal, ele é o que consuma todas as coisas. Então, a ressurreição dele, as manifestações que ocorreram, que os discípulos viram, e agora a nossa expectativa nos une nessa mesma ideia de que ele voltará. Então, nós vemos aqui algo que traz ao nosso coração uma promessa de que realmente nós já podemos desfrutar do poder do reino e que ele estamos nesse processo de consumação até vermos a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele voltará. Por isso, é importante nós anunciarmos a morte do nosso Senhor Jesus até que ele venha. E o anúncio dessa morte e ressurreição tem a ver exatamente com todo esse tema ligado aqui ao estado de exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele assim continue a nos abençoar, que venhamos a crescer na graça e no conhecimento dele. E mais uma vez nós louvamos a Deus por essa iniciativa dos nossos jovens, da nossa UMP, em especial meu querido Esdras. Deixa aí um abraço virtual e certamente teremos a oportunidade de nos encontrarmos. E também aos irmãos que têm participado desse podcast,
Fica aí também a lembrança de que um dia veremos ao nosso Senhor Jesus Cristo vindo com poder e glória, Ele que é o nosso Rei. E esse texto nos mostra exatamente um vislumbre disso, que certamente os discípulos observaram e nós também veremos com os nossos olhos para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e aplique em nosso coração a sua santa palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Bênção. Gostaria de agradecer também ao pastor Marcelo pela disponibilidade, mais uma vez, né, a condução do nosso estudo hoje. Deus continue abençoando, Senhor, seu ministério também, a sua família. Abração virtual também. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia, né? Que o Senhor nos abençoe também. Continue conosco nessa jornada aí por este evangelho tão rico. Todas as quartas-feiras nós temos às 19 horas no canal da nossa igreja novos episódios. Para fechar, vou pedir só mais uma vez ao reverendo que faça uma oração, né, para a gente concluir esse episódio de hoje, solicitando aí ao Senhor, ao Espírito, né, que aplique aos nossos corações e à nossa vida essa palavra. Amém. Santo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder, de maneira contínua, ao Pai, estudar a Tua Santa Palavra, esse evangelho precioso, o evangelho de Marcos, o evangelho conciso, mas também profundo, em que vemos aí, ó Deus, a ideia de continuidade, o Teu servo, o nosso Senhor Jesus Cristo, saindo de um lugar e indo para outro, falando temas profundos que certamente os discípulos naquela época não entendiam totalmente, mas essa tua palavra foi preservada até nós agora no século 21. Podemos, ó Deus, ouvir a tua voz, ó Deus, no meio dessa pandemia, nós podemos buscar ao Senhor, e hoje o Senhor nos fez relembrar de uma grande promessa, ó Pai, uma promessa de que o teu reino é o reino de poder, um reino de glória, e aqueles discípulos puderam ver a manifestação visível da morte e da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Inclusive, Pedro, Tiago e João viram isso na transfiguração, a grande demonstração desse seu poder. E nós também temos essa expectativa, ó Pai. Acalma o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a colocar os nossos olhos no Senhor, afinal vivemos para o Senhor e devemos glorificar o teu nome em todas as áreas da nossa vida. Também, ó Deus, apressando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando esse evangelho em tempo e fora de tempo, ó Pai, demonstrando assim, ó Deus, que realmente o tempo está próximo e o reino de Jesus Cristo é demonstrado em poder e glória através da sua morte, através da sua ressurreição. Por isso que devemos anunciá-la até que ele venha, ó Pai. Que o Senhor assim esteja nos motivando, nos usando para a glória do teu nome. E se por acaso há algum ouvinte que ainda não teve o encontro pessoal com o teu Filho Jesus, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja transformando essa vida para a glória do Senhor, ó Pai, que realmente eles entendam, ó Deus, a manifestação do poder do reino de Deus, que já está presente, ó Pai, o tempo está próximo e devemos nos arrepender e crer no teu santo evangelho. Aplica, pois, ó Deus, em todos nós a tua santa palavra, em cada coração. Abençoe mais uma vez teu servo Esdra, bem como a todos os jovens da nossa querida UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, bem como a todas as pessoas, mais uma vez colocamos a todos que estarão ouvindo esta palavra para a honra e glória do teu nome. Oramos assim agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.